Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer, Senhor, pelo envolvimento do teu povo, aqueles que dizimaram, aqueles que ofertaram, aqueles também que nada puderam dar, Senhor. Que de uma forma abençoadora, Senhor, que tu possa suprir a necessidade de cada um nessa noite, Pai. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Pode sentar, pode ficar sentado, não precisa levantar. Amados, deixa eu fazer uma colocação para vocês. Eu vou pegar aqui. O apóstolo Paulo, ele escreveu diversas epístolas, chamadas epístolas universais. Ele escreveu para Timóteo, escreveu para a igreja de Corinto. E quando ele escreve para a igreja de Corinto, quando ele vai a Corinto e abre a igreja de Corinto, ele deixa a igreja, ele instituiu a igreja e saiu daquele local. A igreja começou a passar por sérios problemas. Ele escreveu a primeira e segunda epístola aos Coríntios. Não vou falar sobre a primeira, vou falar sobre a segunda. Mas para a gente falar sobre a segunda, a gente tem que entrar na primeira. Porque não adianta falar da segunda sem mencionar a primeira. Ele coloca, abre a igreja. E estava vendo problemas sérios dentro da igreja. E ele escreve para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja onde pessoas estavam em pecado, onde a igreja estava passando por problemas sérios. E Paulo escreve à igreja. O apóstolo Paulo era um homem bem centrado. O apóstolo Paulo, ele não mandava recado, ele falava. Tanto é que ele escreve a carta aos Coríntios e depois ele vai a Corinto para falar pessoalmente para a igreja. E depois começou a haver outro problema. Ele escreve a segunda carta para a igreja de Corinto. As pessoas tentando fazer com que desconhecer o ministério, tirar a autoridade do ministério de Paulo, querendo colocar em xeque o apostolado dele. Pessoas tentando desvirtuar aquilo que ele havia ensinado. O apóstolo Paulo, ele, no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre isso. Ele começa o caráter no versículo, no versículo, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz lá o caráter e os frutos do ministério de Paulo. Mas eu não vou ler isso daí, fique tranquilo, não é aí ainda. Eu só estou dando para vocês entenderem o que eu quero falar. O que eu quero trazer para a igreja esta noite. O que eu quero trazer para mim e para você. Às vezes você vai falar assim: o que me interessa saber o que Paulo fez, o que Paulo buscou, o que Paulo fazia. Irmãos, eu vou falar algo para você nesta noite. A unção na vida do crente, ela faz a diferença. O apóstolo Paulo, ele podia falar com autoridade, ele tinha unção sobre a vida dele. Por isso ele mandou um recado para a igreja de Corinto, e depois na segunda carta ele falou: eu vou pessoalmente. Mas ele manda avisar a igreja, ele agradece, ele fala que a igreja se corrigiu dos problemas que ela tinha tido, mas alguns homens começaram a
questionar a autoridade e a unção que estava sobre a vida de Paulo. O apóstolo Paulo começa a falar: olha, não é bem assim. Há no meio de vocês pessoas que estão tentando denegrir o meu ministério. Há pessoas que estão no meio de vocês tentando falar que eu não sou um apóstolo. Irmãos, pode existir no meio de vocês, pode existir no meio da parentela de vocês, pessoas que até vão falar: mas fulano não é crente. Não dê ouvido para essas pessoas, que muitas das vezes são enviadas para denegrir a sua reputação diante das pessoas que vocês têm autoridade sobre elas. Muitas das vezes são pessoas levantadas, desculpa que eu vou falar pelo campo, para poder jogar o teu ministério, falar que você não tem unção sobre a tua vida, mas não se deixe abater pelo que as pessoas dizem, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 3, ele diz, ele fala assim, no capítulo 3, versículo 6: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Capítulo 3, versículo 4: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas na nossa capacidade vem. A nossa capacidade vem de quem? Aí ele vai dizendo aqui, ó: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo, ele tinha autoridade para falar isso. O apóstolo Paulo, ele tinha autoridade para questionar quem quer que fosse que levantasse contra o seu ministério. O apóstolo Paulo não podia fazer isso. Um homem criado ali aos pés de Gamaliel, um homem letrado, um homem sabedor das leis, um homem que com certeza, com 12 anos de idade, ele já conhecia os 5 livros da lei, de cor e salteado. Imagine aquele homem lá no templo, lendo, aprendendo com os sacerdotes. Então ele conhecia de capa a capa, e ele podia falar o que ele falou aqui. Irmãos, e às vezes nós somos confrontados, às vezes nós somos questionados. Quantos de vocês aqui já não foram questionados? Pô, que unção é essa que você tem? Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que você fala que faz, acontece, mas eu não vejo nada? Quantos? O apóstolo Paulo, ele estava mostrando para aquelas pessoas que a autoridade que estava nele não vinha do homem. A autoridade que estava sobre a vida dele não estava sujeita a um ser humano, mas sujeita a um Deus que pode todas as coisas. E ele vai dizendo assim, ó: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos, nem na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Ele está dizendo aqui, olha, a lei, ela foi escrita em tábua de carne, em tábua de pedra, perdão, em tábua de pedras.
e a glória era tanta que as pessoas não podiam olhar para a face de Moisés, porque a palavra de Deus diz que Moisés, quando descia do monte, o rosto de Moisés brilhava. E Moisés, naquela época, não tinha o Espírito Santo descendo na vida da pessoa ainda. Não tinha, já tinha o Espírito Santo, mas ele não estava no meio, nas pessoas. Mas Deus deixou transparecer só um pouco da glória dele, para o povo ver quem ele era, quem era o Espírito dele, quem era o Filho dele. Moisés desce do monte e o rosto de Moisés brilhava, resplandecia, e as pessoas não podiam nem olhar para ele. Tamanha era a unção que existia lá. E ele vai dizendo assim, ó: como será de maior glória o ministério do Espírito? Irmãos, maior com certeza é quando nós temos o poder, a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque quando você tem a unção do Espírito Santo, quando você ora, quando você repreende as potestades, ela bate em retirada, e quando você passa, ela sai em nome de Jesus. Amém. E Paulo, ele estava falando: olha, ninguém pode questionar minha autoridade, ninguém pode falar que eu não sou um apóstolo enviado do Senhor Jesus Cristo. Eu já coloquei isso aqui, e vou colocar de novo para vocês verem. Quando uma pessoa ela tem a unção, que a unção ela faz a diferença. Certa ocasião eu conversando com um rapaz lá na divisa de Ipanema com o Leblon, ali no canal Jardim de Alá ali. Ele falou para mim que a tia dele era de uma igreja, que do lado da casa dela tinha um centro de macumba. Tinha um centro. E certo dia, ela entrando com o carro, ela perdeu o controle. Em vez de ela entrar na garagem da casa dela, ela entrou na garagem da mulher, quebrou a casa de santo, quebrou tudo que tinha dentro da casa da mulher. Quebrou tudo que tinha lá. Irmãos, aquilo não foi por acaso. Com certeza, aquilo não foi porque ela quis, mas foi obra, com certeza, do Espírito Santo de Deus. Porque ela fez aquilo, quebrou e entrou, e ela, na mesma hora, ela foi lá e falou para a mulher assim: olha, eu não quero que a senhora faça nada, tudo que a senhora quebrou, eu vou comprar, colocar do jeito que estava. A mulher, a mãe falou assim: não, tudo bem, a senhora pode colocar do jeito que estava. E ela mandou, arrumou um pedreiro, colocou o pedreiro colocou, ela mandou a mulher comprar tudo de volta, colocou no lugarzinho, tudo direitinho. Mas, enquanto o pedreiro trabalhava, ela começou a jejuar e a orar. Jejuar e a orar. Jejuar e a orar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6, 7, 8, 9, 10. E foi orando e jejuando. Irmãos, quando ela sentiu que era a hora dela entrar naquele local, ela entrou. Ela foi lá. Por isso eu falo para vocês: a unção em nossas vidas, ela faz a diferença. E se você tem a unção do Senhor, se você tem a unção, aonde você entrar, o diabo ele vai ter que sair em nome de Jesus. Aquela mulher,
depois estava tudo prontinho, ela foi lá na casa da mãe lá do... Ele fala que é filho de santo, mas é filho de santo não tem nada, né? Foi lá e aquele pessoal lá batendo tambor, todo mundo lá batendo tambor. Quando ela pisou na porta, que começou a entrar, todo mundo que estava começou a cair, um para cada lado. Foi caindo. Caíram todos. E quando ela chegou perto daquela mulher, o diabo teve que se curvar diante do Deus que ela servia. Aquela mulher se curvou diante dela e falou assim: que Deus é esse que você serve, que até o que eu sirvo se dobra diante dele? Irmãos, aquela mulher tinha essa unção que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele tem, que ele tinha. Se você quer ter a unção do Senhor, busque a esse Deus todos os dias da tua vida. Jejue, ore, leia a palavra de Deus. E quando você colocar a mão no enfermo, com certeza o enfermo vai ser curado. Irmãos, eu já tive experiência com o Senhor. Eu não tenho mais, porque eu vou falar algo para vocês. Às vezes eu fico meio com medo, e eu tenho que parar com isso. Às vezes a gente tem medo, porque às vezes a gente pensa assim: poxa, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que isso está acontecendo? Irmãos, eu já vi coisas acontecendo. Eu já senti. Quando a gente coloca a mão, eu me lembro como se fosse hoje. Eu, ali atrás, onde a Sandra está sentada, certa ocasião, o bispo, na época o pastor Fidelis mandou colocarmos a mão sobre umas pessoas. Eu coloquei. Irmãos, até hoje eu me lembro disso. Você já viu como se você estivesse levando um choque? Quando eu coloquei a mão sobre aquela mulher, eu sentia saindo algo do meu corpo, passando para o corpo da mulher. Eu tirei a mão rapidinho. Eu fiquei com medo, eu não sabia o que era. Irmãos, às vezes o Senhor, Ele quer dar muito mais para nós. É porque nós não buscamos, é porque nós não nos colocamos na sua disposição. Porque se nos colocarmos na sua disposição, se nos colocarmos à disposição do Senhor, Ele nos usa como Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. O apóstolo Paulo está dizendo assim, porque o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E ele vai dizendo aqui, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Ele está falando assim: meu amado, o Espírito, aquele que está entre nós, Ele pode muito mais. Ele pode muito mais em nossas vidas, quando nós buscamos, quando nós nos colocamos à sua disposição. E as pessoas estavam questionando a autoridade daquele homem. O apóstolo Paulo, na sua epístola, ele fala da importância da unção que tem que estar sobre a vida do cristão, sobre a vida do crente. Irmão, não se contente com migalha. Nem eu, nem você podemos nos conformar com migalhas. Deus
Deus, Ele tem muito mais para nossas vidas. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, se você buscar, se você pedir, Deus, Ele vai te dar. Se você tiver disposição de ficar orando, com certeza o Deus que eu sirvo vai te inundar com as bênçãos de glória na tua vida. Por isso que ele está dizendo assim: olha, não se conforme. Eles estão falando que eu não tenho, estão questionando o meu ministério, mas eu não vou ligar para eles, não, só vou falar aquilo que Deus falou para mim, aquilo que eu estou passando para vocês. Vocês viram o que eu fiz, vocês andaram comigo, vocês viram aquilo que Deus fez através de mim na vida de vocês. Quando eu cheguei aqui, quantos Deus curou através da unção que havia na minha vida e que há na minha vida. O apóstolo Paulo, ele começa a colocar, não o que eu estou falando aqui, mas eu estou imaginando o que eu estou aqui conjecturando o que ele deve ter falado lá pessoalmente, porque muitas das coisas ele não escreveu. Ele deve ter falado: vocês viram, e agora esses homens estão questionando. Irmãos, quantos e quantas vezes nós não somos questionados? Às vezes, quando nós oramos por uma pessoa e aquela pessoa não vê nada, aí a pessoa fala assim: poxa, você orou por mim, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Eu oro e não acontece nada. Poxa, mas fulano ora e o milagre acontece. Olha, aquilo ali, poxa, fulano orou e olha, aconteceu isso. Irmãos, quando nós começamos a questionar, é sinal que nós duvidamos da unção que Deus colocou sobre as nossas vidas. Certo homem, ele orava por todo mundo era curado, todo mundo era curado, todo mundo. Ele colocava as mãos, as pessoas eram curadas. Ele colocava a mão, o inimigo saía, e ele continuava correndo. E o pregador perguntou para ele assim: deixa eu lhe perguntar algo, você ora por todo mundo, Deus te usa tremendamente, as pessoas são curadas, a gente vê a unção na tua vida, mas por que a unção que você tem, você não ora por você e você fica curado? Aquele homem falou para o pregador assim: Deus sabe o que Ele faz. Se eu estou assim, é porque tem um propósito. Às vezes, meus amados, a unção que está sobre a tua vida, você pode até não ser curado, você pode até ter uma enfermidade. O apóstolo Paulo, ele tinha um problema, ele orava, as pessoas eram curadas, mas ele falou assim: ó, o diabo botou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para o quê? Irmãos, às vezes o Senhor ele deixa acontecer para nós não nos exaltarmos. Porque quando a gente vê o que mais tem aí,
usados tremendamente por Deus, com unção tremenda sobre a vida deles, e começa a falar assim: ó, eu oro, Deus cuida, eu oro, Jesus faz milagre. Mas daqui a pouco ele fala assim: ó, comigo é assim, eu oro e fulano é curado. Daqui a pouco ele começa: olha, aonde eu coloco a mão, fulano é curado. Ele já começa a esquecer que quem cura é o Senhor Jesus. Ele é somente um instrumento, um canal para abençoar, para curar, para libertar, para poder a glória de Deus ser resplandecida na vida dele. Muitas das vezes as pessoas: mas fulano não é curado, por quê? Ele ora, ele... Irmãos, Deus sabe o que ele faz. Eu costumo falar, às vezes você pode até achar que você um pouco cruel da minha parte. Você já pensou se Deus desse asa à cobra? Você já pensou? Deus não dá asa à cobra, ela arruma um jeito, sobe, se bobear, te morde no pescoço, já era. Ela ia voar e bum. Existem homens, irmãos, que têm unção, mas ele fala: olha, eu oro e Deus, ele cura. Mas existem homens que oram e falam assim: ó, eu oro, é eu que curo. Eu já vi isso. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui da unção do Espírito Santo, da unção que Deus colocou na vida dele. Não é da unção humana. A unção humana, ela não é nada na vida do homem. O apóstolo Paulo, ele está falando assim: olha, se você tiver unção, se a unção do Senhor estiver sobre a tua vida, você vai orar e o Senhor, ele vai te usar tremendamente. Se você tiver a unção que vem do céu, que vem do alto, você vai colocar nas mãos o enfermo, o câncer, a AIDS, ela vai sair em nome de Jesus. A unção na vida do crente, ela faz a diferença. A gente vê pessoas que oram, falam assim: eu orei, mas não aconteceu nada. Sabe por quê, meu amado? Porque não busca unção. Porque quando você busca unção, ela vem sobre a tua vida. E como se busca a unção do Senhor? Você sabe como busca a unção do Senhor? Você sabe como adquirir a unção do Senhor? Irmãos, a gente adquire a unção do Senhor lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, orando ao Senhor. Fui uma vez buscar a Inês no seminário que ela dá aula, e eu estava lá no culto, eu me lembro como se fosse hoje, o culto correndo sobre, e começaram a orar, e o pastor de lá, ele costuma falar assim: se você quer unção, meu, venha buscar de Deus, venha receber de Deus.
Irmãos, e por incrível que pareça, eu estava com problema na minha garganta e ninguém sabia. Só eu e minha esposa que sabia. E de repente o pastor começa a orar e a esposa dele fala assim: olha, Deus está me mostrando que tem uma pessoa aqui que está com problema na garganta. Aí um monte de gente levanta a mão, né? Tem um monte de gente que levanta a mão. Aí ela falou assim: não é você não, não é você, não é você, não é você, não é você. Não é você não. Aí eu fiquei quietinho lá. E aquele problema na minha garganta me incomodando. Quietinho, estava quietinho, fiquei. Falei assim, não vou falar nada não, porque eles sabem que eu sou pastor. Eu sou o marido da Inês. Eu vou falar assim: que pastor é esse que não tem fé? Fiquei quietinho. Não, fiquei quietinho, fiquei lá quietinho lá. Mas eu tenho fé. Tenho fé. Fiquei quietinho. Eu já passei por cada um, meu irmão. Se não fosse a fé que eu tenho, eu já tinha morrido. Tá meu sobrinho ali, o pastor Tominha, minha irmã ali, que não deixa. Que não deixa. Entra aí, ó. Rapaz. Arrepreendido, né? Arrepreendido. Mas, irmãos, olha, aí eu fiquei quietinho, tô lá quietinho. A Inês fala que é você. Eu não. Fala que é você. Eu. Fala que é você. Se você levantar a mão, eu vou levantar. Fala que é você. Aí eu. Sou eu que estou com problema na garganta. Aí eu falei assim, ó. Falei assim, é você mesmo. Deus me mostrou, eu estava com problema de tireoide na sua garganta, né? Eu falei assim, eu nem tinha falado que estava com tireoide, nem tinha falado, ela já logo falou. Aí eu falei assim, sou eu mesmo, pastora, que eu estou com esse problema na garganta. Irmãos, sabe por quê? Busca. Que quando você busca, você recebe. Quando você pede, o Senhor te dá. A palavra de Deus diz o quê? Pedir, bater. Irmãos, as bênçãos do Senhor, elas estão ali. A unção do Senhor, ela está ali. Para recebermos, basta ficarmos em uma posição. Qual é a posição? Você sabe qual é a posição que devemos ficar? A posição de submissão. Sermos submissos ao Senhor. Porque quando somos submissos ao Senhor, quando falamos assim, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade em minha vida e não a minha vontade. Deus, ele te usa do jeito que ele quer. E quando você se coloca à disposição do Senhor, ele vai te usar em nome de Jesus. Bom, se você quer unção, busque o Senhor. O apóstolo Paulo, ele estava falando que as pessoas estavam questionando a autoridade, as pessoas estavam questionando a unção que ele tinha de apóstolo. Não deixe que as pessoas questionem a unção de Deus na tua vida. Você pode ser um membro, você pode ser uma pessoa, você não precisa ser diácono, você não precisa ser obreiro, você não precisa ser pastor, mas se Deus colocou a unção sobre a tua vida, a unção é do Senhor e Ele vai te usar do jeito que Ele quer. Aí o cara fala assim, mas é o pastor que tem unção. Não, a unção é do Senhor. É o Senhor que dá a unção. E com certeza, se você se colocar, Deus ele vai te usar. Não deixe que as pessoas questionem
autoridade que Deus colocou na sua vida. Às vezes vem pessoas que questionam, né? Quem é você? Que Deus é esse que você serve? Aí você pode falar assim, ó, eu sirvo ao Deus que entregou o Filho dele para morrer na cruz por mim. Então eu tenho autoridade que está sobre a minha vida, que desce do céu sobre a minha vida. Você que não tem autoridade para falar de mim, em nome de Jesus eu te repreendo. A autoridade está sobre a tua vida, meu amado. A autoridade está sobre a tua vida, minha amada. Não deixe que a unção do Senhor saia da tua vida, porque as pessoas falam de você. Não deixe. Não deixe. O apóstolo Paulo, ele mandou uma carta metendo a paulada naquela igreja. Olha, eu não quero saber quem está falando isso sobre a minha vida, não, mas eu vou mostrar para vocês que eu tenho autoridade. Autoridade que vem do Espírito Santo de Deus. E a autoridade que está sobre vocês é a mesma que estava sobre o apóstolo Paulo. A autoridade do Espírito Santo que foi derramada sobre a igreja. E nesta noite eu gostaria de orar pela tua vida, para que você tivesse a certeza. Se as pessoas estiverem falando mal de você, olha, que crente é esse que fala que tem autoridade? Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você ficasse